Bom, eu sou a Silvia Cavalcante, da Casa da Ciranda, e eu vou contar para vocês hoje que eu tenho uma convidada muito especial, mas antes eu vou dizer o porquê que a gente teve que mudar o nome do Eu Te Conto para a Casa da Ciranda, mais uma vez fazendo um lembrete que as pessoas estavam buscando o canal Eu Te Conto no YouTube, não estavam encontrando e apareciam coisas que não tinham nada a ver. Então, a Silvia, a doutora Silvia Freire, hoje está aqui, e ela é a primeira, está estreando a Casa da Ciranda. E a Casa da Ciranda foi uma loja que tinha muito mais encontros do que a parte comercial, que ela bem sabe, né? Então, por isso a gente está chamando de Casa da Ciranda, porque foi um lugar de muitos encontros, muitas trocas e muitos acontecimentos que tem tudo a ver com a proposta desse trabalho, né, que a gente vem trazendo aqui. Então, eu quero agradecer a doutora Silvia por ter aceitado esse convite de vir fazer um bate-papo hoje com o tema do parto natural. Ela é médica ginecologista e obstetra há mais de 26 anos, tem pós-graduação em medicina integrativa e fitoterapia clínica. Então, muito bem-vinda, doutora Silvia, ao canal da Casa da Ciranda. Eu que agradeço, né? Lembrando que foi lá que a gente se conheceu, na Casa da Ciranda. Sim. E Ciranda tem tudo a ver mesmo, né? Com esses bate-papos todos que a gente está fazendo aí, que é uma ciranda, né? Uma roda, né? Uma dança circular de temas bem importantes para as mulheres. Isso, diversos, né? Porque ali acontecia tudo, né? Desde esse tema mesmo de gestação, os grupos, e surgiram muitas amizades e muitas pessoas trazendo assuntos maravilhosos para serem tratados, né? E eu já convidei várias aqui no canal que estão ainda com o outro nome, mas você está abrindo agora oficialmente a Casa da Ciranda. Então, quero agradecer pela sua... Que bom, muito sucesso, né, para essa roda. Sim, sim. Então, eu quero começar trazendo esse tema do parto natural, que é um tema que, embora já tenha muito movimento, né, acontecendo sobre o parto natural, ainda é um tema polêmico, porque a gente vive num país onde a cesariana ainda reina, né? Então, somos o segundo país do mundo, né, em índice de cesárea. Ai, meu Deus, o primeiro é Estados Unidos? O primeiro é a Itália. Itália? Itália. Essa é nova para mim, nunca imaginei. Enfim, é uma pena, né? Mas a gente vai discutir um pouco mais esse tema, né? A gente vai fazer esse bate-papo e eu vou querer saber várias informações junto com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Então, eu queria que você falasse, doutora Silvia, sobre a mulher e o parto, um pouco da história, né? Porque, assim, é algo muito mais profundo do que a gente imagina, né? E nesse mundo capitalista onde nós vivemos hoje, se perde muito dessa essência feminina, a coisa do parto. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Então, o parto é um momento, né, de muita conexão da mulher com o próprio corpo, da mulher com o bebê. A gente pode falar que não é só o parto, né, a gestação toda. Desde que a mulher se vê grávida, o corpo dela todo se volta para manter aquela gestação e fabricar um neném saudável, né? E passa a ser os 9 meses, assim, onde essa mulher realmente está em contato, né, com essa geração, né? Ela está gerando um novo ser. Então, o que vai, consequentemente, levar a um parto também, onde ela vai estar conectada com o bebê, com o corpo dela. E, enfim, o parto ele foi se perdendo, né? A questão do parto natural foi se perdendo ao longo do tempo, na medida que também foi perdendo, a mulher foi perdendo a conexão com o próprio corpo, né? Com o próprio ciclo menstrual,
com as próprias modificações cíclicas que acontecem, físicas, psicológicas e de humor, né, ao longo dos ciclos menstruais, por conta mesmo disso aí que você falou, né? Uma sociedade capitalista, onde a mulher vira mais um ser a produzir, né? Que precisa produzir e não dá tempo, né? Não dá tempo e não tem mais lugar ela prestar atenção no que está acontecendo com o corpo dela. Né? Então, isso desde antes da gestação. Né? Se você for ver, né, assim, o nosso ciclo menstrual, a gente tem um período que a gente está super ativa, super alerta, produtiva e criativa, né, que é a primeira fase, logo depois da menstruação. Depois a gente está cheia de energia, né, libido, energia, que é o meio do ciclo, e depois a gente tem uma tendência a esse recolhimento, né, a ficar mais quieta, mais calada, mais introspectiva, e no período pré-menstrual mais sozinha. Como que isso vai caber, né, dentro de uma sociedade produtiva, onde a mulher precisa trabalhar, né, de 8 às 18, bancar a comida que leva para casa, ter o seu terceiro turno quando chega em casa, não dá mais tempo de ficar introspectiva, não dá mais tempo para se recolher, né? E aí ela vai se desconectando com esse ciclo, né? A gente Até poderia dizer que ela perdeu o seu lugar, né? Esse lugar do, do do, do feminino, né? feminino mesmo, né? E Sim. assumiu um papel bem masculino, que é de provedora. Uhum. E isso eu queria que você falasse para nós se isso tem também uma influência na dificuldade de fecundação, porque eu acho que, Sim. né, isso tem uma Uhum. influência, né, essa conduta que hoje tomou, né, a Uhum. mulher na sociedade. Uhum. Com certeza, né? Esse é o papel feminino, ele já se perdeu aí ao longo dos séculos. A gente tem o advento da pílula anticoncepcional, né? Que teoricamente veio, né, nos anos 60 lá para que a mulher pudesse engravidar, assim, veio como uma forma de poder, né? Ok, eu tenho uma liberdade sexual e não preciso ficar grávida por conta disso. Só que esse aporte, né, de hormônios externos também tirou da mulher a característica cíclica desse feminino, né? Então, a mulher não tem mais o período criativo, o período introspectivo, ela simplesmente ficou isenta, né, de todos os hormônios, ela virou um ser único, Programado. né? Assim, programado, exatamente, um ser totalmente certinho, do jeito que ela precisava ser para uma sociedade que quer produção, né? E para os homens que querem também uma mulher sempre com o mesmo humor, né? Então, assim, o advento da pílula, esse advento da pílula também trouxe, né, uma série de dificuldades, mesmo que muitas vezes a mulher, depois que ela quer engravidar, ela tem mais dificuldade de engravidar após um uso prolongado de pílula, e toda uma questão epigenética também, né? Acaba que vieram doenças como endometriose, ovário policístico, que são doenças ginecológicas endócrinas que dificultam a gestação, dificultam a ovulação, e por conta mesmo dessa falta do feminino, né? Dessa falta de olhar do feminino, que gera um processo inflamatório, né, um reflexo físico. A gente, na medicina integrativa, a gente sabe, né, que nós não somos só o nosso corpo físico, né, e nem tudo é psicológico, mas tem toda uma outra questão metabólica, energética, inflamatória, com vários pontos a serem trabalhados
quando a mulher se desconecta do ciclo e impede que seu ciclo menstrual seja espontâneo, né? Então, realmente, a gente lá atrás, né? Quem não viu deve assistir aquele A Tenda Vermelha, né? Ai, Aquele é filme lindo. maravilhoso. É maravilhoso, sim. Eu vou até deixar Maravilhoso. nas notas aqui embaixo como Isso. uma dica, né? Dever Uma de casa, sugestão. né? É um dever de casa que mostra justamente o momento em que as mulheres se reuniam, né? Onde elas tinham um momento só delas, né? Que era o período da menstruação, né? Elas ficavam lá na tenda, elas se recolhiam, elas trocavam informações, a Se mais sábia cuidavam, se cuidavam, cuidavam. né? A mais sábia passava a sabedoria dela, né? E as medicinas todas para as mais novas, e ali elas cultivavam o feminino. E Sim, ali também começou, né? Você vê que no filme mostra bem que as bonecas de barro, né? Que elas honravam como sim, deusas, né? Elas tinham que guardar em segredo, porque aquilo era impossível numa sociedade paternalista, né, onde o homem era o rei, o senhor das mulheres, então elas não tinham o direito sequer de honrar, né, as deusas delas, que eram as deusas do feminino. sim. Então, assim, é um filme lindo, né, que mostra toda essa trajetória e que mostra o quanto que se perdeu, né, quando o homem assumiu esse papel, né, de dominador também. Uhum. E isso tem muito a ver também com o parto, né? Porque assim, o parto Tem deixou de tudo ser a uma coisa ver. feminina para ser uma coisa controlada pelos homens, né? Então, não sei se você quer falar sobre isso. Não, eu quero sim, porque a minha pergunta próxima tem a ver justamente onde você parou agora, né? Assim, porque se perdeu, né, com o passar dos anos, o parto natural. E é claro que se perdeu também o vínculo com o feminino, de uma mulher com outras mulheres, né? Hoje a mulher ela é Uhum, muito solitária, né? Principalmente numa uhum, cidade grande. Então, assim, eu queria dar um exemplo, né? Eu venho de uma família grande, de muitas mulheres, e quando eu era criança, eu via que elas se ajudavam. Inclusive, quando uma das tias tinha um filho, elas pariam, né? Algumas tias eu pude, acho que todas pariram, nenhuma foi cesariana. que bom. Era costume mandar alguém para ajudar nos primeiros dias, né, Uhum, da pessoa que estava lá, né, com aquele bebezinho pequeno. Então, eu fui uma dessas pessoas que foi, né, que foi para ajudar a tia. E aí eu percebi que isso era uma coisa comum, né, entre as mulheres. E aí, com essa saída da mulher, que foi o meu caso já, eu me vi muito sozinha numa cidade grande. E numa cidade grande você não se locomove, você não vê quase sua família, né? Você vê em ocasiões. Então, uhum. nesse momento mesmo da gestação e do parto, eu passei e vivi essa situação. Eu falei, nossa, né? Cadê? Onde estão essas mulheres? E aí eu fui encontrar essas mulheres aí tudo depois, né? Na Uhum. casa da ciranda. Aham. Mas ok, né? A gente resgata e está aqui para poder ajudar, né? As pessoas que estão chegando com isso tudo, com esse tema, né? Com os questionamentos e tudo. E eu queria isso, saber com você, assim, por que se perdeu, né? Se perdeu também, você acha que foi por causa dessa coisa da mulher se desvincular com... Porque não tem mais família por perto, né, doutora? Uhum. Então, é isso, né? Quando a gente perde a ligação com o feminino, porque o feminino é tudo isso, né? É, É o acolhimento, é o compartilhar, é o cuidar uns dos outros. A mulher tem essa maternagem, né, em todos os âmbitos, né, dos relacionamentos.
E quando você cerceia isso numa mulher, acaba, né? Acaba esse cuidado. Então, hoje a gente fala muito na rede de apoio, né? Quando a gente está informando as mulheres que vão ter neném, a gente fala muito, muito, muito na questão da necessidade de uma rede de apoio no pós-parto, porque é um momento em que a mulher precisa se dedicar a cuidar do bebê, a se recuperar, né, o seu corpo físico, se alimentar bem, dormir o máximo possível, e às vezes não dá tempo, né, de ficar cuidando da casa, cuidando dos filhos mais velhos, lavando louça, lavando roupa. Então, essa rede de apoio, fazendo comida, né, para ela, essa rede de apoio é fundamental, né? É uma das coisas que a gente fala muito, né? Que faz parte, né, do informar sobre o parto natural. Você quer ter um parto natural? Muito bem, vamos cuidar disso e vamos cuidar também de que você tenha uma rede de apoio informada também, dedicada, que queira ajudar de uma forma até silenciosa, né? Ajudar nas coisas necessárias, né? Não tirar o neném e levar o neném para cuidar do neném. Não, o neném é da mãe, né? Tem que cuidar das coisas que estão em volta ali. Então, essa rede de apoio é muito importante. São coisas que a gente vem resgatando, né, Sil? A gente tem que... Empodera a mulher, né? Tudo isso Sim. também para que ela seja protagonista, né? Da vida dela, dessa situação toda que está ocorrendo, que é algo tão forte, né? Na vida de uma mulher, pelo menos eu posso falar assim de tudo que eu já vi, das pessoas que eu conheço, inclusive eu mesma, né? Eu me senti assim empoderada quando eu tive, né, com essa coisa do apoio, porque a gente vai buscar, né, e às vezes tem gente que está em outra cidade, morando em outro país sozinha, né, conheço várias pessoas que estão passando por isso. E aí eu acho também que, doutora, que com o passar do tempo, com tudo isso que a gente falou agora há pouco, se perde o vínculo, né, com o sagrado, e aí vem o medo, não é? O medo do parto. E muitas mulheres nem se abrem para conhecer antes de decidir qualquer coisa, né? A decisão já está tomada muito antes da fecundação até, né? E são planos, né? São feitos planos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa coisa do medo, né? Como é que as mulheres chegam até você? Ou os casais, né? As pessoas que te procuram. Como que é isso? São duas coisas, né? Uma coisa é a gente falar desse medo que se instalou, outra coisa é falar de como é que elas chegam até mim. Então, vamos primeiro falar assim do medo, né? Eu entendo que, primeiro, a mulher, quando ela vem se perdendo da conexão consigo mesma, né? Ela ficou submetida a uma sociedade machista, né? Onde o homem era o senhor, e esse homem senhor resolveu se colocar também como dono do nascer, né? Do nascimento. Foi aí que a mulher deixou de parir na vertical, né? Deixou de parir na posição que ela tinha vontade e passou a parir deitada, né? Então, isso já foi uma grande mudança. A mulher deixa de... Por que parir deitada? Porque, numa época lá atrás, os médicos, que eram somente homens, né? A primeira médica mulher, né? Foi uma... Uau! Então, eram somente homens podiam fazer faculdade de medicina, na verdade, somente homens podiam fazer faculdade de nível superior, né? Entrar para a faculdade, a mulher não tinha nem estudo. Então, eram os homens os médicos, e eles precisavam ter controle sobre aquele corpo, né, que estava parindo. Passou a ser um ato médico, uma coisa que antes não era um ato médico, era um processo natural, né, fisiológico. Então, quando passou a ser um ato médico, os homens precisavam que a mulher estivesse deitada para que eles pudessem ter controle absoluto sobre aquele bebê que estava nascendo ali, né? Então, isso já foi uma... né? A mulher
saiu do poder do próprio corpo e se deitou de pernas abertas para que o homem fizesse por ela, né? Assim, não que ela tivesse escolhido isso, né? Mas é o que aconteceu com a evolução, entre aspas, super entre aspas, né? Com essas medidas que foram tomadas aí. E o medo veio da onde? Né? Uma vez que você tem um parto que não é fisiológico, né? Onde você não se movimenta, onde você não está com privacidade, onde você não está num ambiente que te deixe segura, onde você está exposta, né? A um desconhecido, né? A um médico homem desconhecido, você vai ter mais dor, você não vai estar à vontade, você começa a se sentir inibida, né, diante daquilo, e os partos começam a complicar, e essa complicação começa a gerar uma série de intervenções que são extremamente violentas para a mulher e para o corpo da mulher. Sim. Então, eu entendo que aí surgiu o medo, né? O medo do parto. Porque lá atrás as mulheres não conversavam sobre o parto com medo, né? Nossas avós, bisavós, elas não tinham medo do parto, né? Elas iam parir o bacurizinho lá, né? E tudo bem, dói, mas a dor a gente esquece, né? Nossas bisavós falavam, não, dói na hora, mas depois que nasce, tudo passa, a gente esquece da dor. Esquece mesmo. Então, pois é, não era um evento, né? Um evento que você tinha que se preparar para ele, porque era um evento doloroso, né? A dor da morte, né? Toda vez, até hoje em dia, né? Quando a gente conversa com mulheres que falam que dói demais o parto, que é insuportável, que não fariam de novo, tem medo. Quando você vai ver, elas estiveram num contexto super violento. Então, assim, a dor mesmo, elas esqueceram, né? Mas elas se lembram do contexto violento. Então, eu estava deitada, subiram em cima da minha barriga, cortaram minha vagina, brigaram comigo, botaram soro que fez a dor piorar muito mais. Quer dizer, o contexto foi violento e gerou uma experiência extremamente negativa, né? E óbvio, né? Quem é que quer ter uma experiência negativa? Para ter experiência negativa, a gente fica com medo mesmo. A minha mãe teve 4 filhos e todos, exceto a última, nasceram de parto natural, parto normal. E a última, que nasceu de cesariana, foi a Glória, porque ela falava aquilo com tanto orgulho, porque era um status também, né? Cesariana, quando começaram isso, porque já era tido como assim, nossa, vai ter um filho sem dor. E eu acho que isso também, né, traz essa coisa do medo, repele, né, o parto natural por causa dessa chegada e porque talvez com a modernidade, com o capitalismo, o parto virou uma coisa primitiva, né, para essas mulheres. E aí a gente se vê hoje resgatando isso, porque estamos aprendendo, né? Estamos buscando consciência e entendendo o que é realmente necessário, essencial e importante para a saúde.